Boa tarde, estamos iniciando aqui pela Gazeta Norte Mineira o seu programa esportivo. E vamos aos principais destaques desta terça. Jogadoras do Galo lutam e jogam bem, mas gol no fim decreta empate contra o Corinthians. Olheiro de Montes Claros, o Marcão do futebol, fala sobre as dificuldades que tem enfrentado para revelar novos talentos, principalmente depois da pandemia. Atlético anuncia retorno de Júnior Alonso por empréstimo até o final de 2022. E começamos o programa falando do futebol feminino brasileiro. O jogo feminino entre as jogadoras do Galo e do Corinthians terminou empatado em 1-1. Com um golzinho no final da partida, a equipe mineira apresentou um ótimo desempenho, mas acabou deixando empatar. Dentro de casa, perto da massa, as Vingadoras fizeram um belíssimo jogo contra o Corinthians, atual campeão da competição. A partida terminou empatada em 1-1, mas com domínio total do Atlético. Primeiro tempo sem gols, mas a técnica atleticana sabia o que queria do jogo. No intervalo, Lindsay mexeu no time, colocando a lateral direita Leidiane, que precisou de apenas 5 minutos para marcar esse golaço. O Galo feminino mostrou segurança e garantia a vitória até o fim da partida. Mas aos 50 minutos, a árbitra Franciele Fernanda entendeu que esse era um lance para falta, que acabou no empate do Corinthians. Cara, que maravilha conhecer de perto a massa. Que maravilha poder ver o apoio durante o jogo todo. Muito obrigada por vocês ter estado aqui. Isso vai ser muito importante para a nossa continuidade. Uma vez que a gente, junto a vocês, vai conseguir ter mais força e mais vontade. Atlético anuncia retorno de Júnior Alonso por empréstimo até o fim de 2022. Confira no vídeo. Obrigado pelo recebimento. Foi difícil porque nós estávamos fazendo a pré-temporada em Dubai. Depois de lá fomos para a Espanha e de lá para a Rússia, né? Mas a gente ficou lá mais ou menos 12 dias, porque fomos faltando 12 dias para jogar o campeonato russo. E aí, faltando 2 dias para o jogo, aí o Rússia atacou a Ucrânia, né? E aí o jogo ficou suspendido. Eles suspenderam o jogo, fecharam o espaço aéreo, muitas coisas, né? E a gente ficou preocupado por tudo que estava acontecendo e falamos com o clube para sair, né? Todos os estrangeiros. E é difícil porque ninguém sabe o que vai acontecer. Eu estava sozinho, né? Pero tinha companheiros que tinha a mulher deles, filhos, muitas coisas, né? Então, para todo mundo era muito difícil porque ninguém sabia o que estava acontecendo. As notícias não falavam nada. Nós só olhamos o Twitter e Instagram para conhecer um pouco mais, né, do que estava acontecendo lá na Ucrânia. Então, foi difícil, mas quando todo mundo falou e chegou a um acordo com o clube, aí já saímos, né? Pegamos um voo privado, todos os estrangeiros, e fomos embora. E a volta para o Atlético, como é que foi isso? Como é que está se sentindo depois desse susto, né, com a questão da guerra e voltar para o Atlético? Primeiramente, cheguei no Paraguai para ficar com minha família, né, meus filhos, minha mulher, meus pais. Depois, a gente do Atlético, né, o Rodrigo Caetano, me ligou, me falou que as portas do Atlético estavam abertas para mim, que Atlético era minha casa, tinha aqui minha família, meus companheiros, que todo mundo estava disposto, né, a abrir as portas para voltar no clube. Então, para mim foi fácil. Também minha mulher, que gosta muito aqui do BH, meus filhos,
me falaram, né, para voltar no Atlético. Então hoje já estamos aqui para disputar de novo um novo campeonato. Como falei a primeira vez, venho aqui para trabalhar. Quando cheguei, praticamente ninguém me conhecia, né? Hoje estou chegando do mesmo jeito, com a mesma humildade, para trabalhar de novo, ser muito profissional, ajudar o time. Sei que todo mundo espera, né, conseguir os títulos que a gente conseguiu ano passado, então temos que trabalhar o dobro para fazer isso. E o recado para a massa, voltando, qual que é o recado aí para a massa atleticana? Não, é só falar para eles que pode deixar a vida dentro do campo, ser muito profissional, dentro e fora do campo também, como sempre foi. E só isso, né? Trabalhar, não posso falar outra coisa. É só trabalhar, ser profissional e brigar, lutar para conseguir todos os títulos possíveis. Você viu a arte ali do colega lá que fez o galinho ali, o que você achou? É muito legal, muito legal. Meus amigos, né, falaram também, você pintou sua barba aí. Não mais, mas estou muito feliz. Agora, vamos ao intervalo e voltamos com informações do América. Estamos de volta com o seu programa esportivo. Hoje estamos recebendo, aqui nos estúdios da Gazeta Norte Mineira, o comentarista Edson Andrade, que fará para a gente uma análise dos jogos do Campeonato Mineiro, principalmente do Cruzeiro e do Atlético, que estão na iminência de enfrentar uma provável semifinal. Isso é possível, Edson? É possível. Um abraço a todos que amam o esporte, especialmente o futebol. É possível e é o que está se pronunciando. Por quê? O Cruzeiro, que estava em terceiro lugar, se classificou agora, está em segundo, ganhou a posição do Atlético, não é? O Cruzeiro pode sim enfrentar o Atlético nas semifinais e talvez até nas finais, porque o Paulo Pezzolano, técnico do Cruzeiro, encontrou uma fórmula de jogar desses jogadores. Embora eu diga sempre, o Cruzeiro não tem um grande elenco, o Cruzeiro precisa contratar para a continuação do ano nos campeonatos Série B, Copa do Brasil, mas o Paulo Pezzolano tem feito um trabalho excepcional com o elenco que ele tem. Então eu acho possível sim um confronto entre Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro nas semifinais, e bom será se não vai dar Cruzeiro e Atlético nas finais do Campeonato Mineiro. Edson, qual a avaliação que você faz dessas duas equipes num provável confronto direto? Pois é o que eu disse, o Cruzeiro não tem um grande elenco, mas muito organizado. O Atlético tem um grande elenco, um alto investimento, mas mal dirigido, na minha opinião. Eu não gosto do técnico Antônio Mohamed. Eu acho que ele ainda não entendeu a sistemática do futebol brasileiro, não tem jogado bem o time do Atlético, especialmente quando o Mohamed põe em campo aquilo que ele chama de time alternativo. Para mim, o time alternativo do Atlético é fraquíssimo. Ele não consegue jogar numa sistemática tática do técnico e é por isso que tem perdido para times fracos, times do interior. E a surpresa, por falar em times do interior, são o Atlético e a Caldense e outros times também do interior que vêm jogando de igual para igual no Campeonato Mineiro. Uma polêmica muito grande é aquele pênalti que ocorreu em cima do Hulk. Na sua opinião, foi pênalti ou não? Na minha avaliação, de forma totalmente imparcial, houve o pênalti, embora muitos digam que não. O juiz estava meio encoberto, o Hulk tenta jogar, tenta se desvencilhar do marcador, ele é tocado dentro da área, embora o toque pareça muito sutil, e aí ele tomba. Um homem com peso daquele, com físico daquele, cair daquela forma, se não for pênalti, então o Hulk é um excelente ator. Verdade. E o América acabou sendo eliminado do Mineiro e agora terá de vencer o Barcelona na Libertadores, caso queira continuar lutando por uma vaga. O que você tem a dizer a respeito disso? Já era de se esperar, porque o América privilegiou a Libertadores da América.
jogou mal aqui contra o Guarani do Paraguai, perdeu de 1-0, foi lá e em noite épica conseguiu vencer nos pênaltis, após igualar o marcador, após vencer no tempo normal. Só que o América está enfrentando o Barcelona de Guayaquil, do Equador, um time muito mais organizado, um time muito melhor e de grande torcida, Giovani. Então a minha expectativa é de um jogo difícil, logo mais. O América vai ter que jogar muito. E se você quer uma avaliação minha sobre o elenco do América, eu digo facilmente. Não tem um grande elenco, precisa contratar jogadores. Nós temos ali o Rodolfo, que é um atacante excepcional, não está jogando nada. O Zé Ricardo estava no banco no jogo passado, então esse time precisa jogar. O Wellington Paulista é um jogador decidido e decisivo, mas não tem jogado adequadamente, embora tenha feito 2 gols na Libertadores. E a minha expectativa é de um América melhor preparado. O técnico Marquinhos Santos é um bom técnico, mas o América precisa contratar, porque tem uma sequência de jogos pela Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro da Série A e pela Copa do Brasil. A gente acredita porque a gente gosta muito do América. Edson, se você me permite, só fazer uma observação, o time do América em casa, normalmente os times que vêm de fora jogam recuado. Então ele não tem espaço para trabalhar. Quando ele vai jogar fora, tanto que os resultados dele positivos geralmente têm sido fora. A equipe sai para cima, ele vai pelos alas, pelos pontas. Você acha que há uma possibilidade do América sair com essa vitória? A possibilidade existe, porque o América é um time aguerrido. E o Marquinhos Santos é um técnico muito experiente, mas vai encontrar um ambiente totalmente desfavorável. Hostil, né? Hostil. Uma torcida muito grande, um estádio muito bom também. E o América precisa explorar um pouco mais essas laterais, mas precisa fazer uma ligação de meio de campo com o último terço do gramado, coisa que não está sendo feita, porque o Zé Ricardo ele é um jogador muito pegador, ele é muito mais de contenção. E nós precisamos ali do Juninho jogando tudo, porque o Juninho, na minha avaliação, é o maestro desse time. Nós precisamos de um time muito propositivo. O América não pode chegar em Guayaquil buscando um empate. O América tem que chegar e dizer, nós vamos ganhar. 1-0, resolve o problema, volta para casa classificado. E o atacante, o Wellington Paulista, qual a avaliação você faz? O Wellington Paulista, um atacante bastante entusiasmado, jogou no Cruzeiro, fez uma boa campanha no Fortaleza, vem para o América, um jogador já com 38 anos, já em fim de carreira, mas ainda muito motivado. O técnico Marquinhos Santos precisa motivar ainda mais o Wellington Paulista, mas precisa alimentar o atacante de boas bolas, de bolas enfiadas. E quem sabe fazer ali uma dupla do Wellington Paulista, entrar com o Rodolfo jogando pela direita, o Wellington mais à esquerda, quem sabe não dá certo. Futebol não é uma fórmula pronta. Futebol é uma fórmula que vai se construindo a partir das opções técnicas do técnico, que no caso é o Marquinhos Santos. Já que estamos falando do atacante Wellington Paulista, em entrevista coletiva ele falou sobre o momento americano na Copa Libertadores. Acho que continuar atacando, a gente tem uma característica de propor o jogo, de atacar o tempo todo, né? Logicamente que temos que marcar um pouquinho com mais atenção para que a gente não sofra que nem sofremos nos últimos minutos do jogo contra eles, né? Então, é continuar com o mesmo pensamento, tentando atacar a todo momento, buscando o gol a todo momento, que a hora que a gente conseguir fazer o gol, a gente vai conseguir, se Deus quiser, sair classificado. É um time totalmente diferente do Guarani, né? Um time com qualidade, um time que toca muito bem a bola, tem um contra-ataque muito rápido, jogadores com boas características do lado, né? Já joguei com o Penija, sei da qualidade e da capacidade que tem o jogador, né? Não só ele, mas sim os outros jogadores também. Número 9, um cara muito esperto, muito vivo. A gente tem que saber jogar. É uma Libertadores, a gente sabe da dificuldade que vamos enfrentar, mas também temos qualidade suficiente para poder sair daqui vitorioso. Vai ser difícil como foi do Guarani, a gente só espera que não seja tão complicado como foi, né? A gente quer buscar a vitória, nós viemos aqui buscar a vitória na realidade, né? E a gente espera que seja um jogo mais qualificado pra gente, a gente consiga fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair com a vitória, que é o mais importante para nós. A gente sabe da importância que tem essa classificação, a gente sabe da importância que é passar de fase, né? Já fizemos história
em disputar, em passar da primeira fase. Então acho que você está com o pensamento positivo sempre, ter fé e ter muita força de vontade para que consiga buscar os nossos objetivos, né? A gente tem isso, nossos jogadores buscam isso. Então acho que o mais importante é saber que temos capacidade para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, sair vitorioso. Que nada diferente do que a gente está acostumado no Brasil, né? A gente pega alguns times com muita torcida no Brasil, que estão sempre com o estádio lotado, o estádio cheio. A gente sabe jogar assim, a gente tem que saber sofrer, a Libertadores é assim, a gente tem que saber e ter em mente isso aí, né? Acho que o mais importante é uma palavra que eu costumo falar bastante para os meninos, que é sofrer. Saber sofrer, aliás, uma frase, né? Saber sofrer para que a gente consiga fazer um grande jogo e buscar a vitória a todo momento. Eu acho que a ansiedade do primeiro jogo de Libertadores, não que acho que o jogo em casa foi totalmente atípico do que a gente imaginava, né? Que algumas pessoas imaginavam. O primeiro tempo nosso foi muito diferente contra o Guarani lá no Paraguai, então já passou a ansiedade, já passou o jogo da estreia, já passou tudo que for diferente de fora de casa que nós enfrentamos. Então agora somente pensar no quão difícil vai ser o jogo, mas também saber que temos capacidade para poder ganhar e sair classificado. Vamos ao intervalo e voltamos já com a matéria especial do olheiro Marcos Santana, o Marcão do futebol, que vai falar para a gente sobre suas revelações de atletas de Montes Claros e região. Estou recebendo aqui nos estúdios da Gazeta Norte Mineira o professor e olheiro de futebol em Montes Claros, Marcos Santana, conhecido como o Marcão do futebol, que vai contar um pouco do seu trabalho, essa sua história como observador de jovens talentos na cidade e região. Boa tarde, Marcão. Boa tarde, Giovanni. Quando e como que você começou nessa carreira? Essa carreira começou em 2000. Eu ainda estava trabalhando com futebol de bairro, futebol amador e vaziano também, na região do Santa Cruz. E aí um certo dia apareceu um diretor do Cruzeiro aqui em Montes Claros e tinha uns meninos morrinhos querendo ser jogador e pediu uma oportunidade naquela época. E aí o ex-diretor do Cruzeiro me deu um cartãozinho, que aí surgiu em 2000, que eu levei um jogador no Cruzeiro, e aí tem 22 anos atrás que a história começou. E qual a sua maior dificuldade hoje enfrentada para atuar nesse ramo? No longo dos 22 anos de futebol aqui em Montes Claros, norte de Minas, houve muitas dificuldades. Porque, primeiro, a gente não tinha condições de levar os atletas em clube, as famílias muito pobres. E eu enfrentei dificuldade, viajando de ônibus clandestino, comendo pão seco na estrada, mas o trabalho deu resultado. Muita dificuldade, eu rodei o Brasil quase todo, de Salvador a São Paulo, Paraná, Goiás, Minas Gerais nem se fala. E aí, nesse longo desse tempo, teve algumas, né, uma revelação e mais alguns jogadores que não conseguiu ser jogador, mas, né, tem aí outras profissões. Marcão, cita para nós alguns nomes de jogadores que você conseguiu colocar no mercado. Eu levei quase 300 jogadores em todo o país, aí, no Brasil inteiro, mas revelado mesmo só tem um jogador. Ele é de Montes Claros, aqui da região do Grande Maracanã. Eu levei ele para Belo Horizonte com 16 anos e meio. E ele, né, lá em Florestal, perto de Betim, depois eu levei para o Cruzeiro, com meu amigo e olheiro, para mim o maior olheiro de futebol do país, o Mota, da Bahia. De lá o meu sócio Antonino levou ele para a Ucrânia, ele passou 6 anos e meio na Ucrânia, 5 anos no Japão, 1 ano e meio em Dubai e agora está na Arábia Saudita, Ramon Lopes. Certo. Qual foi a sua principal dificuldade para garimpar jovens talentos, né, com essa pandemia? 2 anos, futebol parado. 2 anos aí de muita dificuldade, nossa cidade, o nosso norte de Minas tem enfrentado dificuldades com campos. Há 40 anos atrás nós ainda tínhamos alguns campinhos aí, hoje isso, né, cada dia que passa está acabando. E a pandemia também trouxe muita dificuldade, que a gente não podia nem treinar por causa que né, o Brasil inteiro dificultou e os meninos acabou agora perdendo um pouco até a vontade de ser jogador de futebol. Mas agora está retornando aí, nós estamos retornando. E quais são as parcerias que você tem hoje com as equipes brasileiras? Brasil tem parceria boa hoje em Salvador, tem o Mota lá, o Galícia, o Jacuipense, mesmo o Bahia, o Vitória. Em São Paulo, o Palmeiras. Em São Paulo são diversos clubes, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, todos esses clubes eu levei jogadores.
no Paraná, em Minas Gerais tem Cruzeiro, Atlético, América, Vila Nova, são diversos clubes. Mas meu intuito hoje, Giovanni, com o futebol, ele perdeu um pouco essa logística de anos atrás, porque as dificuldades são grandes, e aí a gente vai perdendo um pouco, né? Eu viajei muito no Brasil, muita dificuldade, e aí você perde um pouco o estímulo. Por que você perdeu isso? Muita dificuldade, as famílias, a dificuldade de revelar um atleta, depois o reconhecimento quase é zero. Até hoje, eu estou com 22 anos no futebol. Alguns jogadores que eu revelei aí, eu peguei um jogador recente, levei para o Água Santa de São Paulo, de Janaúba, hoje ele está na Tombense. E aí outros jogadores daqui de Montes Claros que eu levei, que no fechar ali do momento financeiro, acaba que a gratidão fica pelo meio do caminho, e aí a gente vai desanimando. Entendi. Você estava me falando que atualmente você está desenvolvendo um grande projeto de futebol com crianças carentes dos bairros periféricos de Montes Claros. Atualmente, qual bairro você está desenvolvendo esse trabalho? Eu fui convidado pelo seu Zé Ediane, lá da Associação do Monte Sião, Minas Gerais, lá ao lado do Village ali. Fiquei 10 meses lá com eles lá. Fiz um trabalho muito bom lá. Aí veio a pandemia, veio chuvas. Acabou dando uma parada, mas nesse sábado passado a gente retornou ao Monte Sião com o seu Zé lá, e nós temos um trabalho muito bom lá. Vocês vão ter oportunidade de ver, né, depois dessa entrevista, algumas imagens de alguns lances lá. E a minha ideia agora é ir para todos os conjuntos de Montes Claros. Eu até conversei com a administração, que eles ficaram de me apoiar nesses conjuntos, não só nos conjuntos, em outros bairros também. A ideia é de levar esse futebol para as grandes regiões de Montes Claros, para a zona rural, porque nessa experiência de futebol eu tenho. Então, quero futuramente, com fé em Jesus, com fé em Deus, dedicar essa parceria minha. Monte Sião, Minas Gerais, seu Zé, eu já tenho 10 meses, estou com o atleta Clebson. E Clebson vai falar da expectativa, Clebson que tem, né, que eu ia estar levando para Salvador, ainda não deu certo, mas que esse ano possa dar certo. Queria que o Clebson falasse um pouquinho do projeto aí, seu Zé. Esse é um projeto aqui que vamos tentar dar um pauzinho aí, né, por causa da chuva. E voltou a chover de novo? Aí voltou a chover de novo. E nós estamos voltando agora com um projeto aí, firme e forte agora, né. E eu venho falar que aqui tá cheio de boy aqui, velho, cheio de habilidade. Os caras da hora de jogar aí. É isso aí, né? Se você tem um sonho, se você folgar, ter fé, né? Você precisa realizar o sonho. E nunca desistir também, né, do sonho. Maravilha, entrevista de Clebson, ficou boa, hein? Ô, Baltazar, o que você tem que falar do nosso projeto aí? Você que é da minha terra, Capitão, jogando bem, zagueiro fudido. Ô, zagueirão, falei uma palavrona aqui, mas vai, porque realmente você jogou muito. Agradecer o projeto aqui de Zé, né? No Minas Gerais. Que agradecer, né, que o projeto vai para frente, né, e indo bom demais, tá indo bom demais, graças a Deus. Aí Baltazar, que eu acho que vai virar jogador. E nós sabemos também, Marcão, que o futebol tira as crianças do mundo das drogas. Isso, a gente sempre quando vai fazer uma avaliação, igual, né, eu estou fazendo lá, a gente leva uma palavra educativa para os jovens incentivar no trabalho, mesmo jovem, não tem como, as famílias não aguentam sustentar jovem de 15 a 16 anos, o custo é alto para as famílias carentes, igual nesses conjuntos. O que é a ideia? Na hora de fazer uma palestra, a gente acaba pedindo eles, mesmo que vende um picolé, que trabalha num serviço ali, que levanta um dinheiro, porque senão as famílias não aguentam sustentar esses jovens. Tá aí, então recebemos aqui nos estúdios da Gazeta Norte Mineira esse grande desportista, é um cara olheiro, sempre procurando jovens talentos, não só em Montes Claros, como em todo o norte de Minas, dando esperança para essa juventude. E agradecemos e, com certeza, iremos trazê-lo de volta para falar mais um pouco sobre esse trabalho que você vem fazendo em toda a região. Giovanni, quero agradecer a Gazeta, você, o nosso presidente maior aí da entidade. É uma oportunidade ímpar, porque o futebol está precisando desse legado, da gente divulgar o que a gente, né, igual eu que sou um observador aí há 20 e tantos anos, possa passar para quem for ver aí a entrevista, pode me procurar aí para mim fazer um trabalho na sua comunidade, é tudo gratuito, não tem custo nenhum. Se tiver um talento, se tiver um jogador de muita qualidade aí, que eu ver que a família vai apoiar, que eles vão, né, incentivar, posso estar levando em clubes no Brasil. Agora as famílias têm que entender que o filho ele já nasce com talento. E o talento ele tem que ser mostrado não só aqui
independente do talento, que ele seja paraplégico, as Olimpíadas, o que ocorre no país. Todos os jovens, quando nascem com talento. Deus dá um talento, né, grande para todos os atletas e as famílias precisam ajudar. Do mais, obrigado pela oportunidade, espero voltar mais vezes. Eu que agradeço. E aqui encerra mais uma edição do nosso programa esportivo da Gazeta Norte Mineira. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser. Uma ótima tarde para todos.